Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, esse vídeo aqui, ele precisa ser muito bem compreendido para não virar um vídeo de romantizar o momento que a gente vive. É zero a minha intenção. É zero minha ideia aqui. Mas eu acho que até no momento mais difícil, até no momento mais complicado, a gente pode ter situações positivas. Até no momento mais difícil, assim, a gente pode ter situações que eu acho que são legais da gente destacar. E eu quero falar sobre a base. Porque ontem foi mais um jogo que o Atlético teve um bom número de jogadores da base contra o Paysandu. Inclusive, o gol sai de uma jogadaça de um jogador da base que, pra mim, hoje seria titular com tranquilidade, que é o caso do Dudu Kojiski. E eu fui no site do Atlético e eu fui procurar o número de jogadores da base hoje no elenco principal do clube. Vamos lá, Mikael 1, Carlos Eduardo 2, Maxim 3, Matheus Soares 4. Eu deixei o Santos de lado. Então, assim, de 5 goleiros, segundo o site oficial do clube, 4 estão lá. Tem 3 zagueiros, Arthur Dias, Marcão e Beleze. Ou seja, 4 goleiros, 3 zagueiros, 7. 2 laterais, Cauã Moraes e Léo Derek, 9. Riquelme, João Cruz e Dudu, 12. Renan Viana e Julimar, 15 jogadores no elenco principal do Atlético. Vamos botar ali que o elenco tem 33, 34. Dá pra dizer que 40, 50% do elenco principal do Atlético hoje é da base. É um bom número. Aí a gente vai pro elenco sub-20. E a gente vê vários jogadores com potencial de subir. Eu separei aqui Sorriso, Paquetá, que eu gosto muito, acho mais especial da nossa base. Wallace, Maresi, Lima, Baque, Cauã Stabilini, Vitinho, Fábio Lucas. Jogadores que em algum momento demonstraram algum potencial, de algum momento, nas campanhas relevantes que o Atlético vem fazendo, principalmente assim, no sub-20 ali, são jogadores que eu acho que de alguma maneira mereciam ganhar chance. Não sei se agora, porque a gente está falando de um momento muito conturbado da história do clube. Mas a gente fala de pelo menos mais 10 nomes. Já está falando de 25 nomes provenientes da base do clube que podem ter um mínimo impacto, uma composição de grupo no elenco principal do Atlético. Eu volto a dizer, talvez não para esse ano. Eu acho que a gente está vendo, por necessidade, uma sementinha ser plantada que ela pode ser muito frutífera para o Atlético. O Atlético, há uns anos atrás, falou que queria ser o clube mais revelador do mundo e fez o movimento completamente ao contrário em relação a isso. E se você quiser escalar hoje o time do Atlético, você cogita o Marcão e o Arthur Dias. Você escala o Beleze, você escala o Cauã. Mikael foi titular boa parte da temporada. Léo Derek vem jogando com a lesão do Esquivel. Riquelme vem jogando. João, mais de 50 jogos no principal. Dudu vem jogando. Eu tenho certeza que quando o Julimar voltar vai estar jogando. Então hoje o Atlético tem seus jogadores da base não só como composição de banco de reservas. O Atlético tem jogadores da base que merecem ser titulares absolutos, outros que jogam constantemente, outros que mereciam até mais oportunidades. E o Julimar, que eu acredito que vai ser uma peça, assim, muito importante nessa reta final. Então o Atlético, ele, involuntariamente, de forma culposa, ele consegue, ainda nessa fase tenebrosa que a gente vive, botar o clube em evidência no aspecto de ser um bom clube revelador. Botar o clube em evidência no aspecto de ser um clube que, mesmo com tudo de ruim acontecendo, a base ainda pode trazer bons cenários para o Atlético. E um detalhe: a base, muito em breve, ela pode ser a única solução para o Clube Atlético Paranaense. Se o Atlético não subir, gente, vai ser mais um ano de queda de receita. Se o Atlético não subir, vai ser um ano que o Atlético vai ter menos dinheiro para investir no time e vai ter mais dificuldade de fazer receita para pagar o custo da baixada, para pagar o CT, para pagar os funcionários. Então, a gente fala do seguinte cenário: Sapelli, provavelmente vendido. Esquivel, provavelmente vendido. O Atlético ele já começa a pensar em 2026 quando ele dá oportunidade para Riquelme, quando ele dá oportunidade para Dudu, quando ele dá oportunidade para Léo Derek, quando ele bota o Cauã de titular.
Porque são esses jogadores que provavelmente vão fazer a composição do elenco ano que vem. São esses jogadores que provavelmente vão estar, no front ano que vem, tentando botar o Atlético numa condição de briga por protagonismo, se as coisas caminharem como estão caminhando. O time de 2026, ele segue a passos largos para ser um time 60, 70% da base. O time, não o elenco. O time titular. Mas volto a dizer, isso não é uma má notícia, tá? O Atlético, ele tem o direito de poder apostar na base. O Atlético tem mais do que o direito, o Atlético tem o dever de poder apostar na base. Óbvio que só a base não enche barriga de ninguém. Óbvio que só a base não é o suficiente. E eu espero que o Atlético entenda isso. A virada de chave de não acreditar nada na base para acreditar tudo na base não pode acontecer. O Atlético precisa ter jogadores que ofereçam uma sustentação. O Atlético precisa ter jogadores que ofereçam ali uma maneira desse time competir de maneira sólida. Beleza? Beleza. Mas a base ela vai ser muito importante. Muito importante. A base já é muito importante, né? Daqui até o final da temporada, se o Dudu crescer, só o Dudu, tá? Vou botar aqui Dudu, Riquelme e a manutenção do Cauã. E mais chance pro João. Se esses caras começarem a crescer como eu imagino que eles podem crescer, o Atlético tem um potencial absurdo de desenvolvimento, de crescimento desses nomes, de lapidar talentos. O Atlético sempre foi esse clube, né? O Atlético nunca foi um comprador. O Atlético sempre foi um clube de descobrir talento. O Atlético tem muito talento na sua base para desenvolver, para lapidar. Uma volta a dizer, se o Atlético conseguir fazer com que Dudu, Riquelme, Cauã e João criem estabilidade, criem regularidade no time atual do Atlético, eu acho que a gente já começa 2026 de maneira positiva. Depois de mais um ano tenebroso, assim como foi 2024. Dudu e João, pra mim, e o Cauã também, são 3 acima da média zaça. E acho que a gente tem Léo Déry e Arthur Dias podendo atingir esse nível. Riquelme eu vejo mais como o operário da bola. Mas o que a gente tá vendo do Dudu, no momento tenso do clube, no pior momento que o clube passou em muito, muito tempo, assumir de responsabilidade, começar a ganhar espaço, começar a ganhar moral, entregando tantas coisas pro jogo do Atlético. O que a gente tá vendo do Cauã, dar conta de uma lateral direita, se mostrando um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro. O João já foi o melhor jogador desse time. Tem muito conteúdo aí, cara. Tem muito conteúdo aí. Tem muito conteúdo pra ser um time bom. Não é só pra preencher lacuna. É pra ter a bola. É pra controlar jogo. É pra mandar nas partidas. Talvez o Atlético ele esteja dando 3 passos pra trás pra olhar pro óbvio. E o óbvio se chama a base do clube. Valeu, pessoal. Tamo junto, aliás.